Olá, gente, vamos estudar um pouquinho sobre a estrutura da frase em Libras, tá bom? A formação de frases. Quando a gente pensar como eu vou sinalizar essa frase, né? Lembra que eu falei num vídeo sobre o português sinalizado, que é seguir, né? Palavra, sinal, palavra, sinal. Às vezes, pode dar um problemão o português sinalizado, tá bom? Na Libras, nós temos 3 formas de sinalizar uma frase. Separei aqui. O mais utilizado é o SVO, que é o sujeito no início da frase, o verbo no meio e o objeto no final, tá bom? O segundo mais utilizado é o SOV, que é o sujeito no início da frase, o objeto no meio e o verbo no final, tá? E por último, que eu acredito que é o menos utilizado, é o OSV. Mas são essas 3 formas corretas de sinalizar uma frase em Libras, tá bom? Que é o objeto, sujeito e verbo. Mas como eu vou escolher? Eu vou fazer a frase com SVO. Não, com o SOV. Quando a gente está iniciando, eu aconselho a você a colocar no papel. Coloca no papel a sua frase. Na estrutura da Libras, anote e aí você vai ler o que você anotou e imagina, porque Libras é isso. São sinais. Então, transforma essas palavras na sinalização e perceba se você realmente está dizendo o que você queria dizer, tá bom? Quando você se acostumar mais em criar frases, ter uma comunicação com pessoas que utilizam a Libras, principalmente os surdos, isso aí você já vai fazer naturalmente, tá certo? Mas de início eu aconselho isso aos meus alunos, a escreverem no papel. Realmente eu tô falando o que eu quero falar? Isso pode dar um problemão. Vamos analisar 5 frases comigo? A frase número 1 é: eu gosto de cachorros. Muito simples. Iniciamos com o sujeito, com o verbo no meio e com o objeto no final. Foi o SVO, que é o que eu falei, que geralmente a gente utiliza mais ele, tá bom? Então, eu gostar cachorros. Eu gosto de cachorros. Posso utilizar. Vamos ver outro? Cachorros, eu gostar. Cachorros, eu gostar. Então, a gente colocou aí o objeto, o sujeito e o verbo. Super certo. Eu posso utilizar um ou outro, não tem problema nenhum. A minha frase não vai mudar. Eu continuo dizendo que eu gosto de cachorros. Tá certo? Vamos analisar uma outra frase? O meu pai não deixa eu ir para a festa com a minha amiga. Vamos fazer dessa forma. Eu com é o junto, tá bom? Junto é o nosso com, tá bom? Eu junto, amiga e festa. Pai meu não deixa. Eu com a minha amiga ir para a festa, meu pai não deixa. Ficou legalzinho. Vamos ver uma outra opção. Pai meu não deixa eu junto a amiga ir para a festa. Essa eu acredito que até ficou melhor. Mas nas 2 frases você está dizendo a mesma coisa. Tá certo? Não mudou a frase. Então não tem problema. Vamos ver a terceira? Pode comer o doce depois do almoço. Se a gente for sinalizar palavra sinal, vamos ver como é que fica? Pode comer o doce.
pode comer doce. Cuidado com o sinal de doce. É aqui na boca, ó. Doce. Porque no nariz, esse sinal é prostituta. Tá bom? Então, pode comer doce depois almoço. Depois do almoço. Você vai se lembrar que a Libras não tem o O e nem tem o do. É uma frase direta. Por isso que a gente tem que ter cuidado em como a gente escolhe, né, para poder sinalizar a frase. Vamos analisar na Libras? Poder comer doce depois almoçar. Olha o que você está dizendo. Pode comer doce depois almoçar. Você está dizendo que a pessoa pode comer o doce e depois almoça. Então mudou, ó. Porque a sua frase original no português é pode comer o doce depois do almoço. Então é isso que a gente fala que é o português sinalizado. Que é você seguir palavra, sinal. E aí você pode mudar toda a frase. Falar o contrário daquilo que você queria falar e virar uma confusão, tá bom? Então, apaga isso aí. Então, a gente pode escolher da seguinte forma. Almoçar, depois doce, comer, pode. Tá? Ou, almoçar primeiro, comer doce segundo. Ou, almoçar primeiro, depois doce comer. Ou comer doce. Não tem problema. Mas não tem primeiro e segundo. Não tem. Mas a Libras, ela é visual, né? Você quer que a pessoa entenda a comunicação, que a comunicação seja passada. Então, você está dizendo que ela vai almoçar primeiro e que comer doce segundo. Não vai mudar. Sua frase está sendo verdadeira e está sendo fiel. Você não precisou obedecer o português, seguir o português. Você foi livre para falar uma frase. Mas você está falando justamente isso. Que pode comer o doce, mas depois do almoço. Você está dizendo almoçar primeiro, comer doce segundo. Não precisa você ficar preocupado em ser fiel ao português. Você tem que ser fiel à mensagem. A mensagem está dizendo isso, que primeiro você almoça e segundo você come doce. Entendeu? Às vezes, quando a gente está iniciando na Libras, a gente se apega muito às palavras. Só que é como a gente sempre vem falando, a Libras não é dependente do português, tá bom? A Libras é uma língua independente e aí você vai usar as suas estratégias para poder comunicar de forma correta, de forma o mais claro possível, tá certo? Vamos analisar a quarta frase? Em português, né? Sexo só depois do casamento. Se a gente for seguir esse padrão aí, fidelidade ao português e não à mensagem, fica sexo só depois casamento. Olha o que tá dizendo, que sexo só depois é o casamento. Entendeu que ficou o contrário do que você realmente queria falar? Como seria a frase certa? Você pode utilizar aqui casamento primeiro, sexo depois. Entendeu? Porque o sexo só depois do casamento. Então, casamento primeiro, sexo depois. Ou casamento primeiro, sexo segundo. Entendeu? Então, é algo assim que você coloca no papel. Coloca no papel e aí você faz na estrutura da Libras. E aí você se pergunta, tô mudando a frase ou tá a mesma coisa? A frase é realmente isso que eu quero falar? Tá bom? Frase número 5. Você não pode viajar hoje, só amanhã.
E aí, mais uma vez, a gente vai demonstrar que se a gente seguir o português sinalizado, a gente vai falar tudo o contrário. Você não pode viajar hoje, só amanhã. Você viajar hoje não pode, só amanhã. Perceba que essa segunda já ficou mais clara. Você viajar hoje não pode, só amanhã. Você demarcou ali o seu limite, ó. Você viajar hoje não pode, só amanhã, tá? Você demarcou a sua frase. A outra ficou muito português sinalizado. E aí a segunda já ficou clara, tá? Você já demarcou ali, já deu a sua vírgula. Nas nossas frases em português, a gente não dá aquela pausa, né? Escrito são as vírgulas. Então, na Libras é a mesma coisa, tá bom? Se uma frase é muito grande, sinaliza ela de formas pausadas, sabe? Para ficar mais claro, tá bom? Conseguiu compreender a estrutura das frases em Libras? Qualquer coisa, já sabe, me manda mensagem, tá bom? Não é nada difícil. A gente sempre na prática, a gente vai conseguir pegar tudo, tá certo? É só praticar. Mexe as mãos, pratica, anota, como eu falei, anota a frase, sinaliza, coloca na estrutura da Libras. Será que é isso mesmo que eu tô querendo falar? Tô falando certo? Tá certo?